Olá pessoal, eu sou o Rafael da CGU. Vamos fazer esse vídeo aqui, tutorial, para poder mostrar para os órgãos que têm interesse como funciona o módulo de integração que nós desenvolvemos entre o EOV, que é o sistema de ouvidorias, e o SEI. Então todos os órgãos que utilizam esses dois sistemas podem se utilizar dessa integração para ajudar no trâmite interno do processo, uma vez que o EOV não oferece esse tipo de funcionalidade. Vou mostrar aqui como que a gente chega primeiramente para fazer o download do módulo. A gente tem aqui no site do software público gov.br/social/SEI, que é o site que todos vocês conhecem, onde tem as informações do SEI. Aqui no canto direito inferior, eu vou descer um pouco a tela, tem aqui módulos para o SEI. Dentro dessa lista nós temos aqui a integração do SEI ao EOV. Basta clicar no link. Aqui nós temos as informações, o leme de como fazer a instalação do módulo. Nesse tutorial eu não vou entrar nos detalhes dessa instalação, talvez eu fale uma coisa ou outra, mas aqui está bem detalhado todas as informações que vocês precisam para fazer essa instalação. Não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é mostrar o funcionamento do módulo para que vocês possam conhecer melhor, ok? Bom, uma vez que o módulo estiver instalado, a gente vai acessar o SEI. Aqui eu vou usar o SEI de desenvolvimento nosso para fazer a demonstração. A gente vai ver que foi criado um menu no menu principal do SEI com o nome EOV, esse que aparece aqui, EOV. Dentro dele, a gente vai ver um menu com o nome de importação de manifestação. Ao clicar nesse importação de manifestação, a gente vai ter uma lista das importações que foram realizadas, ou seja, das execuções que foram feitas pelo módulo. Mais à frente eu vou mostrar o que a gente vai ter de resultado nisso aqui. Aqui, para a gente fazer o teste, eu criei uma manifestação, na verdade duas manifestações no EOV de treinamento, que é esse endereço, como vocês podem ver aqui. Treinamento ouvidorias.cgu.gov.br. Esse é o endereço que nós sugerimos para que vocês possam primeiramente iniciar os testes, criando manifestações e fazendo a importação primeiro para um ambiente de desenvolvimento ou de teste no SEI, para depois fazer a implementação na produção. Bom, então aqui a gente tem a manifestação que eu criei, e para efeitos de teste eu vou abrir aqui o SOAPWI, ou SOAPWI, como alguns preferem, e nesse programinha a gente simula a chamada web service. Eu vou simular aqui a chamada web service, que vai trazer algumas manifestações para a gente ver como é a importação. Eu coloquei aqui o usuário e senha de teste que eu criei para uma ouvidoria da CGU. No caso de vocês, essa senha e esse usuário deve ser solicitada à ouvidoria aqui da CGU. No manual está explicando o link para poder fazer essa solicitação. E aqui eu coloquei como data de início e data fim o dia 30/1 de 2018, que é ontem, já que eu estou gravando hoje dia 31/1 de 2018. Ele vai trazer todas as manifestações que existirem no sistema, dessa data de início até a data final. Aqui ele retornou 3 manifestações, 1, 2, 3 manifestações, inclusive uma delas é essa que eu acabei de abrir aqui. Vamos lá para o SEI, fazer a execução do procedimento, da rotina, para ver o resultado. Aqui no SEI, eu vou entrar em Infra, Agendamentos. Quando a instalação do módulo é realizada, ele cria aqui uma tarefa, um agendamento de tarefa. Ele pode ser configurado para ser executado no período que vocês acharem necessários. Por exemplo, aqui está marcado para ser executado apenas uma vez por dia, 1h da manhã no caso. Mas tem um exemplo aqui em cima de outro agendamento que é executado a cada 1 hora, que poderia ser o caso também dessa execução. Eu entrando aqui no menu EOV, importação de manifestação, eu vejo que está vazio, eu limpei a base para a gente começar um exemplo com ela vazia. Outra coisa antes de realizar o agendamento que eu queria mostrar são os parâmetros. Quando o módulo é instalado, existe uma série de parâmetros que precisam ser configurados. Aqui eu vou mostrar, por exemplo, o parâmetro que mostra o link do web service que a gente vai usar, que é esse de treinamento. Aqui. Já que é o ambiente que a gente está usando para teste. Outro parâmetro interessante e importante para a gente é esse aqui. EOV data inicial
importação manifestações. Que a primeira vez que a rotina for executada vai ser usado para saber a partir de que data que ele vai fazer essa importação. É interessante não colocar uma data muito antiga, senão ele vai trazer milhares de manifestações. Aqui eu coloquei a data de ontem para a gente fazer o teste. Okay? Agora vamos à execução, infra, agendamentos. Eu tenho aqui esse agendamento com esse nome, MD CGU EOV agendamento RN. Esse aqui é o agendamento que é criado para fazer a execução. E eu vou clicar aqui no link de execução. Essa rotina é uma rotina automática, como eu falei, que é executada de tempos em tempos conforme configurada. Mas a gente tem também a opção de vir aqui executar manualmente. É o que eu vou fazer agora para a gente ver o funcionamento do módulo. Ok? Clique em OK. Temos aqui a execução realizada com sucesso. Demorou alguma coisa em torno de 10 segundos. Eu cortei o vídeo para ficar melhor. Vamos lá no menu EOV, importação de manifestação. A gente tem aqui, toda vez que a rotina for executada, a gente vai ter aqui um registro mostrando a data da execução, aqui no caso dia 31/1 às 18h24, que é agora que eu executei. O período inicial, que é a data que a gente configurou nesse caso aqui lá no infra parâmetros, e o período final. A próxima vez que a rotina for executada, ele vai criar um novo registro aqui, e a data inicial automaticamente vai ser a última data que foi executada com sucesso, que foi essa daqui, ok? E a data final, obviamente, vai ser a data de execução do momento que ele está executando. Quando a gente entra aqui nessa lupinha, a gente pode ver o detalhamento dessa execução. Ele vai mostrar quais protocolos foram consultados e os que foram importados com sucesso ou não. Caso algum protocolo nessa execução, por algum motivo, não seja gravado, ele vai ficar com um N aqui, de não. E na próxima execução que ele fizer, ele vai fazer a execução normal, trazer todos aqueles novos processos, manifestações que estão disponíveis no EOV, e ele vai vir na última execução e pegar aqueles protocolos que não foram importados com sucesso e tentar fazer a execução desse protocolo. Então você tem através do log aqui a opção de acompanhar se foi executado ou não. Enquanto ele não for executado com sucesso, ele vai ficar logando aqui com o erro para que a gente possa resolver esse erro e ele ser importado. Aqui também nessa telinha a gente tem esse pesquisa de NUP, que é justamente para acompanhar algum processo específico. Você digita o NUP aqui, pesquisa e ele vai trazer aonde esse processo foi executado, quais os dias, para você poder ver o detalhamento dele. A gente na tela de controle de processos, entrando na unidade que eu configurei na hora que a gente fez a instalação, com uma unidade de ouvidoria. No caso eu coloquei a unidade teste, então eu estou aqui nessa unidade teste. No caso ela só vai ficar disponível para a unidade que foi configurada como unidade de ouvidoria. Estão aqui os nossos 3 processos novos gerados. Okay? Eles são gerados de acordo com uma configuração de para que a gente fez também na instalação, dizendo, por exemplo, reclamação, denúncia, sugestão, você tem que configurar dizendo qual é o código do tipo de processo que ele vai gerar no SEI. Por exemplo, esse primeiro aqui é um elogio, esse daqui é uma reclamação, e esse daqui também é uma reclamação. Então ele foi lá no EOV, identificou que era uma reclamação e já fez a correspondência aqui no SEI. Outra coisa interessante de observar é que o nível de acesso desse processo vai ser de acordo com o que foi configurado para esse tipo de processo. Então, se você configurou no seu órgão, no SEI, que o tipo de processo elogio é público, ele vai ser gerado como um processo público. Se você quiser que seja gerado restrito somente à unidade de ouvidoria, basta você colocar esse tipo de processo como restrito, que ele vai ficar restrito somente à unidade. Eu vou entrar aqui então nesse processo, que foi o último que eu criei, para a gente ver como fica o processo. Aqui tem alguns arquivos que foram importados, eu vou falar sobre eles. Eu vou entrar aqui nos dados desse processo para a gente dar uma olhadinha. Tem aqui o número do protocolo, que é o número do protocolo gerado no EOV, ele importa esse número do protocolo, é o mesmo número. A data da autuação aqui no SEI, a data que ele foi criado aqui no SEI. O tipo de processo, né, como eu já falei. A especificação, isso aqui é o subassunto lá do EOV que ele traz para cá. Classificação por assunto, que também faz parte da configuração que foi feita para o tipo de processo. E aqui, como eu disse, esse processo aqui está cadastrado como público. O nível de acesso dele, então, ele foi gerado como público. Se quiser também, pode ser alterado aqui dentro do SEI.
Eu cadastrei no EOV 2 anexos. E aqui ele importou 3 anexos, eu criou 3 anexos. Por quê? Esse último é um relatório que ele cria depois de gerar todos os anexos com um resumo da manifestação. Então, para que você não precise entrar no EOV para ver os dados básicos da manifestação, ele gera um PDF com todos esses dados. NOP, data de cadastro, tipo da manifestação, os dados do solicitante, o fato da manifestação, por exemplo, a descrição, apenas mais uma manifestação de teste para integração com C. Aqui vai aparecer toda a descrição da manifestação do solicitante, para que você não precise ir ao EOV para poder ver isso. Aqui também ele gerou um TXT, que eu incluí lá. O arquivo TXT que eu criei apenas de teste, com algum conteúdo qualquer. E eu também incluí um PDF lá que ele trouxe para cá. Certificado de um curso. Então ele importa esses anexos. Uma coisa interessante para a gente observar também é que, para alguns casos, como esse aqui que eu fiz o teste, eu incluí alguns anexos com o tipo de extensão JPEG, JPG e PNG. Aqui no nosso SEI não está configurado para permitir esse tipo de processo, esse tipo de documento, esse tipo de extensão. O EOV ele não tem nenhuma limitação quanto a esses tipos de documentos, tipos de extensões. Ele é mais aberto. Então, quando uma manifestação for importada para o SEI e existir algum documento que ele não puder importar, ele vai colocar naquele documento que eu mostrei para vocês de resumo, aqui no final uma observação, dizendo o seguinte: um ou mais anexos da manifestação não foram importados para o SEI devido à restrição da extensão do arquivo. Então ele informa para você dizendo, olha, eu não consegui importar alguns documentos porque eles têm restrição de extensão de arquivo no SEI. Ele informa para você, e aí, ou seja, nesse caso é preciso entrar no EOV para ver esses documentos. Então, pessoal, de maneira bem resumida e objetiva, esse é o funcionamento do módulo. Recapitulando, ele simplesmente, de tempos em tempos, conforme configurado, ele vai ao EOV, busca as manifestações novas que estão disponíveis, traz essa manifestação para o SEI e cria um processo para que esse processo possa ser tramitado internamente. Aí surge a pergunta, e a volta dessas informações para o EOV? Bom, hoje a gente ainda não tem nesse módulo isso funcionando. É uma ideia que nós temos para uma futura versão, mas hoje ele só faz a importação para o SEI. Você pode fazer a tramitação dentro do SEI internamente, e depois é necessário entrar no EOV e fazer a atualização da informação. Quem sabe num breve momento a gente pode fazer essa conversa entre o SEI e o EOV, ele mandando de volta as informações para ficar mais dinâmico esse processo, mas por enquanto é isso. Agradeço a atenção, se tiverem mais dúvidas, na página do SEI, lá no Leia-me, como eu falei, tem todas as informações, vocês podem entrar em contato com a gente, para a gente poder ajudar vocês no que precisarem, ok? Obrigado.